Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Medicina Dia a Dia. E hoje eu vou estar trazendo aqui uma videoaula de anatomia do sistema urinário. O objetivo da aula de hoje é compreender principalmente a anatomia dos rins. A gente vai estar estudando então as relações anatômicas, a localização, algumas funções, vamos estar visualizando também a anatomia interna. Vamos dar uma olhada até mesmo na microscopia, na questão dos glomérulos. Então vamos por partes, que essa aulinha aqui tá bem bacana. A gente abordou também vascularização, drenagem, tudo o que você precisa para se dar bem numa prova de anatomia com esse tema, tá bom? O objetivo é a gente começar aqui nos rins e chegar até a uretra, que é por onde a urina sai, né, ao final do seu caminho. Eu dividi essas videoaulas para não ficar muito extenso e nessa videoaula em específico a gente vai falar a respeito dos rins, tá bom? Então vamos lá. Bom, os rins, pessoal, eles são dois, obviamente, né? Nós temos dois rins que se localizam na nossa cavidade abdominal, mais especificamente na localização retroperitoneal. Então, vocês conhecem o peritônio? Se não, eu aconselho vocês darem uma pausa aqui no vídeo, dá uma olhadinha em alguma aula de peritônio e volta para cá. E no futuro próximo eu vou estar trazendo esta aula de peritônio aqui no canal. Mas basicamente o que eu estou dizendo é que os rins estão atrás do peritônio, tá bom? Assim bem como os ureteres e como a bexiga, que ocupa aqui uma posição infraperitoneal, abaixo do peritônio, ou subperitoneal. Os rins eles são responsáveis pela filtragem do nosso sangue, para a excreção de produtos do metabolismo, para a secreção de alguns íons e reabsorção de outros, são importantes na regulação da pressão arterial, são importantes na produção de renina e uma série de outras funções que a gente estuda tanto na fisiologia quanto na histologia, quando a gente vai avaliar isso aqui, mas o foco de hoje é compreender a anatomia do sistema renal, tá bom? Então, pessoal, um conceito aqui inicial. Os rins eles ocupam a altura de T12 até L3, ou seja, vértebra torácica T12 até a terceira lombar. Eles são organizados, né? Aqui nessa imagem não está muito bem representado, mas né, o rim direito ele ocupa uma posição um pouco mais inferior em relação ao rim esquerdo, devido à presença aqui em cima do fígado, que aqui está retirado, obviamente, bem como foram retirados aqui o estômago, o baço, o duodeno, o intestino grosso, o delgado. Aqui a gente está realmente vendo só o que a gente possui na região retroperitoneal, tá bom? Então, T12 a L3, sendo que o rim direito ocupa uma posição mais inferior em relação ao rim esquerdo, devido à presença do fígado, tá bom? Aqui é um esquema básico, pessoal, onde a gente mostra aqui o básico da irrigação e drenagem dos rins, que é feito aqui tanto pela artéria renal direita e esquerda, quanto pela veia renal direita e esquerda, que são ramos, respectivamente, da aorta descendente abdominal e da veia cava inferior. A gente tem aqui, superiormente, aqui no polo superior dos rins, essa glândula, que é a glândula suprarrenal, porém ela não faz parte dos rins, uma vez que a gente tem uma cápsula separando aqui a estrutura dos rins das glândulas suprarrenais. Já deixa eu adiantar para vocês aqui algumas questões importantes. Anatomicamente, a gente divide o rim em lateral, margem lateral e margem medial. Conseguem observar? Aqui nesse lado, margem lateral, margem medial, apontando aqui para o eixo mediano do corpo. E na margem aqui medial, a gente vai ter a entrada de uma série de estruturas, a saber, a veia renal, que é mais anterior do que a artéria renal, que é mais anterior do que a pelve renal e aqui o ureter. E esse espaço aqui que a gente tem na margem medial dos rins, a gente acaba denominando como o hilo renal, que é onde ocorre aqui a entrada de todas essas estruturas. Além disso, a gente divide os rins em polo superior e polo inferior. E também em face anterior, que está aqui representada, e face posterior, que não está aqui representada, mas seria, por assim dizer, as costas desse rim. São conceitos básicos de anatomia.
Então, vai acontecer que o sangue chega pela aorta abdominal descendente, vai adentrar as artérias renais, vai passar por uma série de outros vasos aqui dentro, que a gente vai estudar aqui nesse vídeo, vai ser filtrado, o sangue filtrado sai pela veia cava inferior, volta para o coração e depois vai para a circulação sistêmica e, né, os resíduos que sobraram, que vão ser excretados, acabam compondo a urina, que vão ser coletados em uma rede de cálices, que a gente vai avaliar também aqui nesse vídeo, que por final vão desembocar aqui na pelve renal, ureter, que vai conduzir toda essa urina até aqui a bexiga, onde ela vai ser temporariamente armazenada, para depois ser expulsa aqui pela uretra, através do nosso controle voluntário, tá bom? Então, aqui a gente tem uma imagem bem mais realista, tirada aqui do KenHub, que é um excelente site para a gente estudar anatomia. Tem algumas ilustrações muito boas lá. Aqui a gente tem a primeira porção do duodeno, segunda, tá vendo? Aqui, ó, duodeno. E aqui a gente vai estudar, pessoal, as relações que os rins têm com as outras estruturas da cavidade abdominal e o retroperitônio. Bom, os rins anteriormente, ou seja, nessa face aqui que está representada na imagem, tem relações que a gente vai estudar agora. O rim direito, ele tem relações com a segunda porção do duodeno, com o fígado que está aqui removido na imagem, com a glândula suprarrenal e também com a flexura direita do colo, né, que aqui está retirado do intestino grosso, mas a gente teria o cólon ascendente, flexura direita do colo, cólon transverso, flexura esquerda do colo, colo descendente, sigmoide, reto e ânus. Mas aqui estaria a flexura direita do colo, que é uma outra relação que existe com o rim direito, tá bom? E também com a cabeça do pâncreas, né? Tá aqui o nosso pâncreas. O rim esquerdo, por sua vez, tem relação com a cauda do pâncreas, com a suprarrenal, com o fundo do estômago, que não está aqui representado, com o baço, que também não está aqui representado, e com a flexura esquerda do colo, tá bom? Tô falando essas relações anatômicas porque muitos professores de anatomia gostam de estar cobrando isso aqui, então eu espero que tenha ficado bem fixado na cabeça de vocês. Se eu falei muito rápido, me desculpe, mas volta o vídeo aí e anota que vale muito a pena, tá bom? Isso aqui, gente, são as relações anteriores, viu? Porque eu tenho, por exemplo, aqui o duodeno, aqui eu teria o fígado, aqui eu teria a flexura direita do colo, aqui eu tenho a cabeça do pâncreas e nas costas, né, por assim dizer, dos meus rins. Quem é que encosta lá? Vamos ver? Bom, então a gente tem relações aqui que são mais fáceis de serem memorizadas porque é similar tanto no rim direito quanto no rim esquerdo. A gente vai ter aqui uma área que vai ter contato com o músculo psoas maior, uma área que vai ter contato com o músculo quadrado lombar e uma área que vai estar aqui em contato com a aponeurose do músculo transverso do abdômen, tá bom? E também uma relação aqui com o diafragma e a 11ª e 12ª costela, certo? Agora, gente, vamos entrar aqui em uma vista superior e é muito legal essa imagem, esse corte aqui, porque dá pra gente visualizar uma série de estruturas. Gente, aqui a gente tem uma parte da pelve renal, tá bom? Ela tá desse jeito aqui estranho, mas é por causa do corte. Aqui a gente teria um pedacinho da artéria renal, da veia renal. E o que eu quero que vocês observem aqui nessa imagem? Espero que vocês tenham compreendido essa imagem. A gente teria aqui, ó, a região do abdômen e aqui a região do dorso. Tanto que vocês podem até enxergar uma vértebra aqui, tá vendo? E aqui a gente tem o rim, que aqui no caso seria o rim esquerdo, tudo bem? E aqui no rim esquerdo, o que eu quero que vocês visualizem com essa imagem? Que ele tem uma série de envoltórios ou cápsulas que o envolvem. A saber, vamos lá, é importante essa parte aqui também, geralmente é bastante cobrada em prova. Circundando aqui o rim, de maneira bem íntima, bem onde eu estou passando com o cursor aqui do mouse, a gente tem uma cápsula fibrosa do rim. É uma cápsula que está fortemente aderida a ele e fica em contato íntimo com o mesmo, tá bom? Mais distalmente aqui, tá vendo todo esse amarelão onde eu estou passando o mouse?
Isso aqui nada mais é do que uma cápsula de gordura. A gente tem uma cápsula de gordura que está bem próxima aos rins e a gente tem uma cápsula de gordura que está um pouquinho mais distante. Essa gordura que está bem próxima a gente chama de cápsula adiposa perirenal. E a que está mais distante a gente chama de pararenal. Cápsula adiposa perirenal, cápsula adiposa pararenal, tá bom? Ou tem gente que simplesmente fala tecido adiposo pararenal, tecido adiposo perirenal, enfim. E entre essas duas camadas de gordura, a gente tem toda essa estrutura aqui, tá vendo? Que nada mais é do que uma fáscia denominada de fáscia renal. Então a gente tem aqui a cápsula renal, a cápsula renal, a gente tem aqui a cápsula adiposa perirenal, a fáscia renal e aqui o tecido adiposo pararenal, tá bom? Agora uma coisa importante, pessoal, a segmentação. Tudo bem que eu falei que os rins são irrigados, ou seja, o sangue chega neles através das artérias renais. Entretanto, logo que ela vai chegando próxima ou adentra aqui aos rins, ela já se divide em artérias segmentares, que são 5. E essas 5 artérias segmentares são responsáveis pela existência de 5 segmentos aqui nos rins, ou segmentos renais. A gente tem o segmento superior, que é suprida pela artéria segmentar superior. A gente tem aqui o segmento antero-superior, o segmento antero-inferior e o segmento inferior. Se eu virar esse rim e olhar, entre aspas, novamente as costas dele, ou seja, a face posterior, eu tenho o segmento posterior. Por que eu tenho esses segmentos, gente? Só recapitulando, porque a artéria renal, que é a artéria principal, quando ela vai chegando aqui ao parênquima renal, ela já se subdivide em artérias segmentares. A artéria do segmento superior, a artéria do segmento antero-superior, a artéria do segmento antero-inferior, a artéria do segmento inferior. E tá vendo essa artéria aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse? Ela vai lá para a porção posterior do rim, e é por isso que ela é a artéria do segmento posterior, tá bom? Então, o rim ele tem 5 divisões segmentares, que são dadas pelas ramificações da artéria renal principal. Gente, aqui só recapitulando o que eu já havia falado para vocês sobre o hilo renal. O hilo renal, que é essa porção aqui na face, na margem medial do rim, e é onde adentram a artéria renal, a veia renal e a pelve renal, que depois vai se juntar com o ureter, tá bom? Não se esqueçam dessa estrutura. Aqui, quando você olhar uma peça verdadeira, você vai ver que você vai ter esses cálices renais, que eu já vou explicar o que é, e tem os espaços que vão estar preenchidos com gordura, que nada mais é do que o seio renal. Então, se você for fazer algum roteiro de anatomia, alguma coisa do tipo, tiver escrito seio renal, nada mais é do que a gordura que está aqui presente entre essas estruturas dessa porção aqui dos rins, tá bom? Bom, gente, agora vamos adentrar o rim, né? A gente está falando tanto da anatomia externa, vamos ver o que a gente tem aqui por dentro. Bom, aqui eu removi a artéria renal e a veia renal. A gente vai falar mais aprofundado disso aqui nesse slide, tá bom? Então não se preocupe que isso vai ser abordado aqui no vídeo. E o que eu quero que a gente aprenda aqui é como funciona mais ou menos a estrutura de filtração e quais são as principais estruturas que a gente tem na porção interna do rim. Então vamos lá, pessoal. Tirei a artéria renal, tirei a veia renal. Quem é que sobrou? Sobrou aqui a pelve renal e o ureter. Como é que vai funcionar, gente? A artéria renal vai dar origem àquelas artérias segmentares que vão trazer sangue para algumas estruturas que estão nessa porção mais externa dos rins, que é chamada de córtex. Essa porção mais externa. Perceba que aqui eu tenho uma estrutura em formato de pirâmide, que nada mais é do que, de fato, as pirâmides renais, que representam, tá vendo? Todo esse interior aqui representam a medula renal, enquanto essa porção mais externa aqui representa o córtex renal. Córtex renal e aqui, mais internamente, a medula renal, onde a gente tem as colunas renais, tá vendo? Eu tenho uma pirâmide, uma coluninha, ó, coluninha aqui, ó, vou contornar ela para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo pegar um lápis aqui, pessoal, que aí eu consigo desenhar melhor. Vai ficar bom para vocês verem. Então aqui, ó, aqui eu tenho
uma porção mais externa que eu vou circundar para vocês visualizarem, tá bom? Aqui a gente tem o córtex renal e mais internamente aqui, envolvendo as pirâmides renais e as colunas renais, eu tenho a medula renal, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui agora. Vamos apagar isso aqui agora. E outra coisa importante é que essa estrutura aqui, tá vendo? Realmente em formato de pirâmide, é a pirâmide renal. A urina ela vai começar a ser processada aqui no córtex, em estruturas que a gente vai visualizar que são chamados glomérulos. E essa urina que vai sendo produzida aqui pelos glomérulos, ela vai sendo captada por túbulos coletores que vão desembocar aqui no final da pirâmide, onde eu tenho a papila renal, que nada mais é do que a porção aqui apical da pirâmide renal, onde eu vou ter uma série de perfurações, de 15 a 20 perfurações, por onde vai começar a pingar a urina, tá bom? Então, entre as pirâmides renais aqui na medula, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso e nem poluir o desenho. Olha, veja só. Entre as pirâmides renais, eu tenho aqui as colunas renais. Imagina que entre uma estrutura e outra você tem uma coluna. Isso é bem fácil de você imaginar, tá vendo? Ó, várias colunas renais aqui, a pirâmide e aqui fora o córtex, tá bom? Então, se você conseguiu captar essa estrutura, eu já fico feliz, gente. Ó, córtex, que a gente vai ver daqui a pouco o que é que tem nele. Pirâmide renal. Aqui na pontinha, a gente tem perfurações por onde vai pingar a urina que foi coletada pelos tubos, tá bom? Pelos ductos coletores. Isso aqui a gente vai chamar de, perdoa essa letra horrível, a gente vai chamar de papila renal. Papila renal. A urina vai começar a pingar aqui. Aqui aonde? Bem, gente, tá vendo esse tubo aqui todo estranho? Então, a gente tem algumas divisões importantes. Essas pequenas estruturinhas aqui, ó, tá vendo? Onde a urina vai começar a gotejar, são os chamados cálices. A gente tem cálices pequenininhos, que são os chamados cálices menores. Eles vão começar a se juntar para formar aqui, olha, cálices maiores, ó. Um cálice pequenininho aqui, outro pequenininho aqui, juntou os dois, eu formei aqui um cálice maior. Um cálice aqui, outro cálice menor aqui, juntei os dois aqui, formei aqui, ó, um cálice maior. Então, geralmente um cálice maior ele vai sempre ser formado pela junção de 2 ou 3 cálices menores, tá bom? E quando eu juntar esse cálice maior com esse cálice maior com esse cálice maior, quando eu juntar todos os cálices maiores, eu vou ter a formação aqui da pelve renal, tá bom? Aqui a minha pelve renal, que depois vai desembocar no ureter, que vai levar a urina até a bexiga, tá bom? Gente, eu espero que tenha ficado claro tudo isso, é extremamente importante e a gente vai entender melhor essa questão de córtex e medula com a explicação que virá agora, tá bom? Então, só recapitulando aqui para ver se todo mundo entendeu, vamos lá então, rapidamente. A gente tem então, pegar o ponteiro novamente, aqui o córtex renal, essa estrutura mais interna, contorno perfeito, certo? Não der um bisturi na minha mão, porque como você pode ver, o corte não é nada preciso. Aqui a gente tem as colunas renais e entre uma coluna renal e outra, a gente tem aqui as pirâmides renais, onde a gente tem os ductos coletores que vão levar a urina até o ápice da pirâmide, onde a gente tem a papila renal, que é cheia de perfurações por onde vai gotejar a urina. Vai gotejar onde? Primeiro no cálice menor. Dos cálices menores, né, ela vai para os cálices maiores, que nada mais são do que junções desses cálices menores. E juntando os cálices maiores, eu tenho a formação da pelve renal e posteriormente ureter indo em direção à bexiga, tá bom? Então, gente, o que a gente tem lá no córtex? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Essa aqui tá melhor. Então, ó, aqui fora é o córtex renal. E aqui dentro seria a medula, uma piramidezinha, tá vendo? Então, o que vai acontecer? O sangue, por um mecanismo que eu vou mostrar para vocês, vai chegar num glomérulo, tá bom? Isso aqui é importante você entender histologia. Para anatomia mesmo, não é tão importante, porque você não consegue ter uma visualização a olho nu dessa estrutura, você não consegue ter uma visão a olho nu dessa estrutura glomerular.
mas vamos entender aqui. Então, o sangue é filtrado aqui no glomérulo, ele entra na cápsula de Bowman e vai passando por uma série de estruturas, como o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, túbulo contorcido distal e acaba caindo aqui no ducto coletor, que vai desembocar aqui nas papilas renais. Olha uma perfuração aqui, onde vai gotejar a urina. Então, o glomérulo em si, ele está todo aqui no córtex renal. A alça de Henle já está mais localizada aqui na medula renal, só que, como você pode ver, ela é simplesmente uma alça, ela vai e volta, porque está tendo filtração, secreção e etc. Filtração aqui no glomérulo, tá bom? E depois o ducto coletor, que vai coletar toda essa urina que vai ser excretada, ele vai passar aqui pela medula renal e vai desembocar na papila renal, tá bom? Acho que fica bem fácil de entender. Aqui tem uma imagem que está um pouquinho menos poluída. Pausa o vídeo, dá uma olhadinha com calma, até porque eu acho que isso cabe muito mais à histologia, tá bom? Que aí você vai estudar a cápsula de Bowman, você vai estudar bem o glomérulo mais na histologia, tá bom? Porque o nosso objetivo aqui é focar mais mesmo na anatomia, tá bom? Então aqui é uma outra imagem mostrando o glomérulo renal, arteríola aferente, glomérulo renal, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e o ducto coletor, tá bom? Gente, como é que o sangue vai sair? Deixa eu achar a imagem. Como é que o sangue vai daqui para as artérias segmentares e ainda vai conseguir chegar nessas microestruturas que são os glomérulos? Vamos ver? Bom, eu tenho a aorta abdominal, que vai se ramificar nas artérias renais direita e esquerda. A artéria renal, como a gente já viu, vai dar origem a cinco artérias segmentares, que vão estar presentes aqui, a superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior, e também a posterior. Essas artérias segmentares vão dar origem às artérias interlobares, tá vendo? Fica entre aspas, os lóbulos, ó, artérias interlobares, que vão subir aqui pelas colunas renais. Essas artérias interlobares vão dar a origem a artérias arqueadas. Tá vendo aqui, ó, como se ela formasse um arco. Ela tá bem rente a veia arqueada, então tá difícil ver a artéria, mas ela tá aqui, ó. Tem imagens melhores que eu já vou mostrar. Artéria arqueada. Essa artéria arqueada, agora não dá mais para ver, pessoal, já é uma estrutura micro, né? Até dá para tentar visualizar aqui, ó. Vai dar origem à artéria cortical radiada ou artéria interlobular, não confunda com interlobar. Alguns lugares chamam de cortical radiada, outras chamam de interlobular. E aí, depois da interlobular, vai se ramificar para formar a arteríola aferente. E depois disso a gente já está no glomérulo, tá bom? Então, a aorta, depois disso, a artéria renal. Depois da renal, as artérias segmentares. As segmentares vão se ramificar, vão subir principalmente aqui rente às colunas renais, dando origem às artérias interlobares. As interlobares, quando elas chegam aqui em cima, elas vão se curvando para dar origem às artérias arqueadas, que vão dar uma série de ramificações, que serão essas artérias aqui corticais radiadas, e posteriormente vão ainda se ramificar novamente em arteríola aferente e depois já entrando no glomérulo. Gente, nem tudo o que chega no glomérulo vai ser filtrado, tá bom? Então, parte do sangue vai simplesmente, ele vai entrar pela arteríola aferente no glomérulo e depois ele sai aqui por uma arteríola eferente. Então, uma arteríola aferente e uma eferente. Ele pode chegar pela aferente, passar aqui, não ser filtrado e sair pela eferente, tá bom? Depois disso, ele vai ir para os vasos peritubulares e vasa reta, tá vendo aqui, ó? Então, ele passou por aqui, agora o sangue já tá aqui, ó. Ele vai começar a vir aqui por esses capilares peritubulares e vasa reta. Vai depois chegar nas veias corticais radiadas. E a partir daqui, gente, a drenagem é praticamente igual à irrigação, tá bom? O que vai acontecer? Veja só. A única diferença é que você não vai ter veia segmentar igual você tem artéria segmentar. O que vai acontecer é que
Você vai ter aqui as veias corticais radiadas, depois as veias arqueadas, depois as veias interlobares, e depois disso você já vai cair aqui na veia renal e depois vai drenar para a veia cava inferior, tá bom? E aqui, gente, a gente já iria começar a falar do ureter, o que eu vou deixar para um próximo vídeo, porque esse já está bem extenso. Assim, gente, eu tentei realmente fazer uma aula que cobrisse todos os assuntos, sem ficar tão extensa, então me desculpem se eu me apressei um pouquinho, mas o objetivo é que vocês estejam conseguindo compreender todos esses slides aqui, conseguindo compreender a localização, a função, como que o sangue chega, o que acontece com ele, como que a urina é excretada, como que o sangue agora é filtrado, ou o sangue que nem foi filtrado, ele volta aqui pela veia renal e chega na veia cava inferior, quais são as relações anatômicas do rim direito e do rim esquerdo, que a localização deles é retroperitoneal, as relações aqui, olha, as cápsulas e os tecidos que envolvem esse rim, né, a cápsula renal, a cápsula adiposa perirenal, a face renal, aqui o tecido adiposo pararenal, entender a segmentação e que ele é segmentado justamente porque a artéria renal dá 5 ramos, cada um para um desses segmentos, compreender também o que é o hilo renal, até mesmo o seio renal, que aqui não está representado, mas eu já expliquei para vocês. Entender o que é o córtex renal, as colunas renais, aqui as pirâmides renais, a medula renal, que é onde a gente tem as pirâmides e as colunas. Entender o que é a papila renal, os cálices menores, cálices maiores, pelve renal, tá bom? O glomérulo, mas que nem eu falei, pessoal, aqui é bom dar uma olhada na histologia, porque se você não teve uma introdução a isso aqui, você não entendeu a minha explicação. De fato, você não entendeu. E eu acho que não é nem um erro meu, porque isso fica mais para uma aula de histologia, explicar aqui cápsula de Bowman, podócitos, explicar como é que é a filtração, a barreira aqui capilar no glomérulo, a questão de ter que atravessar o capilar, de ter que atravessar os podócitos, o diafragma, tudo isso fica melhor se você estudar histologia, tá bom? Mas se você entendeu a irrigação, a drenagem, pelve renal, seio renal, relações anatômicas, para anatomia já tá show, tá bom? Isso aqui, spoilerzinho, já é para a próxima aula. Agradeço a todos por terem acompanhado essa aula. Realmente espero que tenha ajudado. Sugestões, reclamações, críticas e etc. Deixa aqui nos comentários que eu leio todos. Às vezes eu esqueço de curtir, mas tenho certeza que todos os vídeos eu li, tá bom? E algumas pessoas, o pessoal às vezes fala, pô, você não responde. Muita gente que comenta é conhecido meu, então eu sempre depois chamo lá no Instagram, no WhatsApp e sempre estou respondendo. Então comenta aí que eu tenho certeza que eu vou ler e te responder, tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço e falou!